Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando você se ajoelha e clama a Deus por sua família? E se eu te dissesse que orar pela sua família não é apenas um ato de fé, mas uma decisão silenciosa que pode alterar o destino da sua casa, romper maldições escondidas, restaurar corações feridos e até mesmo impedir tragédias que você nem imagina que estavam prestes a acontecer? Sim, há um segredo profundo, um poder oculto que poucos conhecem. E ele está ao alcance daqueles que escolhem dobrar os joelhos e abrir o coração diante de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir por que a oração pela sua família pode ser o elo entre a dor e a cura, entre o medo e a paz, entre a desordem e a presença viva do Espírito Santo dentro do seu lar. Mas atenção! Este não é apenas mais um vídeo sobre oração. Esta é uma jornada espiritual onde cada palavra que você ouvir será como uma semente lançada em solo fértil. E se você permitir, Deus vai usá-la para germinar milagres no centro da sua casa. Durante os próximos minutos, você vai compreender por que tantos lares estão se desfazendo mesmo com boas intenções, e o que muda quando alguém, no silêncio da madrugada ou no caos do dia, escolhe clamar a Deus por aqueles que ama. Você vai aprender o que a Bíblia revela sobre o papel da oração na salvação da sua família, e como o simples ato de orar pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Mas mais do que aprender, você vai experimentar. Você que me ouve agora, talvez esteja vivendo em um lar marcado por conflitos, silêncios que doem mais do que palavras, feridas antigas ou afastamentos inexplicáveis. Talvez você ore sozinho há muito tempo e sinta que nada muda. Talvez tenha desistido, mas saiba disso. Deus está ouvindo cada oração, até mesmo aquelas que você fez chorando sem dizer palavra alguma. E neste vídeo, você vai entender por que Ele ainda não desistiu da sua família e por que você também não pode desistir. A cada bloco, vamos aprofundar juntos em histórias bíblicas esquecidas, promessas que muitos ignoram e ensinamentos de Jesus que nunca foram tão urgentes quanto agora. Vamos falar de restauração, de intercessão, de esperança, mas também de fé corajosa, daquelas que desafiam o invisível. E você vai ver como, quando uma única pessoa dentro de casa decide orar, o céu inteiro se movimenta em favor daquela família. Por isso, antes de começarmos, eu quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: "Minha casa é de Cristo". Este será o seu compromisso espiritual, um gesto público de fé, uma aliança que você faz com Deus dizendo: "Senhor, eu não vou mais lutar sozinho. Eu creio no poder da oração e na transformação do meu lar". E se você sente no coração que este conteúdo pode ajudar outras pessoas, não hesite. Curta este vídeo. Sim, apenas um clique, porque ao fazer isso, o YouTube mostrará esta mensagem a mais pessoas. E você estará sendo instrumento de Deus na vida de outras famílias que também precisam dessa palavra. Você está ajudando a espalhar a semente da paz em lares que hoje estão mergulhados na escuridão. E isso é lindo. Isso é evangelização. Aproveite também para se inscrever no canal. Este simples ato tem um significado profundo. Você está dizendo que quer continuar sendo alimentado pela palavra, mesmo nos dias em que o cansaço bater ou a esperança parecer frágil. Aqui, muitos encontram o que não encontram nas ruas, ou até mesmo nas igrejas, uma palavra viva que consola, ensina e renova. Muitas pessoas não têm uma igreja próxima ou uma comunidade onde se sintam acolhidas. Mas aqui, neste canal, formamos uma família espiritual. E você faz parte disso. Cada novo inscrito não é um número, mas uma alma que decidiu buscar mais de Deus. E quero te dar um aviso especial. O ensinamento do capítulo 7, com o título "O poder da oração nas batalhas silenciosas do lar", pode ser a chave que vai desbloquear algo importante na sua vida. Algo que você vem pedindo há muito tempo. Não pule, não avance. Apenas fique comigo até o fim e permita que Deus fale com você. Agora, com seu coração disposto e seu espírito aberto, vamos iniciar este estudo sagrado. Está pronto? 1.
Quando uma só oração muda o destino de toda a casa, é fácil subestimar o que uma única oração pode fazer. Vivemos em um mundo que valoriza o que é visto, contado, medido. Mas no reino de Deus, a oração silenciosa de uma mãe, o clamor secreto de um pai, ou até mesmo o suspiro dolorido de um filho, tem o poder de mover o céu e reescrever o destino de toda uma família. A Bíblia está repleta de exemplos em que a oração de um justo foi suficiente para tocar a misericórdia divina e provocar uma reviravolta sobrenatural. Lembra de Esther? Uma mulher aparentemente comum que, por meio de oração e jejum, impediu o extermínio do seu povo. Ela poderia ter se escondido, poderia ter se calado. Mas em vez disso, decidiu confiar no poder de um Deus que responde ao clamor de corações sinceros. Sua intercessão não apenas salvou vidas, mas estabeleceu paz onde havia decreto de morte. Imagine agora o que pode acontecer na sua casa se você assumir o mesmo compromisso espiritual. Talvez você se sinta fraco, sozinho, sem forças para lutar. Talvez já tenha pensado que não vale a pena continuar orando, porque parece que nada muda. Mas Deus não é limitado pelo tempo ou pelo que você vê. Ele age no invisível. A oração tem um poder que vai além da lógica humana. Ela atravessa paredes, quebra correntes e atinge o coração de Deus. Quando você ora pela sua família, está permitindo que Deus entre em áreas onde você mesmo não pode alcançar. E quando Ele entra, nada permanece igual. Um dos exemplos mais tocantes está em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam presos, feridos e em meio a um ambiente hostil. Mas mesmo assim, decidiram orar e louvar a Deus no meio da madrugada. O que aconteceu? Um terremoto sacudiu as estruturas daquela prisão. As portas se abriram, as correntes caíram, e o carcereiro, testemunha do milagre, caiu de joelhos e perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi simples, mas carregada de promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Você entende a profundidade disso? Uma oração feita na prisão por homens machucados resultou na salvação de uma família inteira. Isso revela uma verdade profunda. Quando você ora, Deus não se limita a te abençoar. Ele alcança quem está ao seu redor. Ele visita aqueles que convivem contigo. Ele transforma ambientes, mesmo que ninguém mais esteja buscando. O seu posicionamento pode ser o início da libertação dos seus pais, filhos, cônjuges. Você pode ser o elo entre a promessa e o cumprimento. A oração não precisa ser longa, nem cheia de palavras complicadas. O que Deus busca é autenticidade. Uma oração simples, mas cheia de fé, pode ser mais poderosa do que um sermão inteiro. O Espírito Santo não resiste a um coração quebrantado. Jesus disse: "Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus." Mateus capítulo 18, versículo 19. E quantas vezes você está sozinho em casa, com o coração apertado, sem ninguém para orar contigo, mas mesmo assim você decide buscar. E isso basta. Porque onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. E onde há oração, há vitória. Talvez sua família esteja fragmentada. Talvez haja silêncio onde antes havia comunhão. Talvez haja distanciamento, vícios, brigas, doenças. Mas a sua oração pode ser o início da reconstrução. Como Neemias, que ao ouvir sobre os muros de Jerusalém em ruínas, não reclamou, não culpou, não fugiu. Ele orou. Ele jejuou. E então Deus lhe deu estratégia, autoridade e direção para restaurar. Neemias capítulo 1. Você pode estar diante de muros destruídos na sua casa, mas se dobrar os joelhos e clamar, Deus vai te mostrar por onde começar. E você verá os escombros se transformando em um novo lar. Orar pela família é semear onde os olhos ainda não veem frutos. É regar com fé o terreno seco. É persistir mesmo quando ninguém mais acredita. Porque Deus honra aqueles que perseveram. A oração tem um ciclo espiritual. Ela sobe como incenso, toca o trono de Deus,
e retorna como resposta: bênção, milagre. E às vezes, a maior mudança não acontece do lado de fora, mas dentro de você. A oração te molda, te fortalece, te prepara para ser canal de bênção. Por isso, nunca subestime o impacto de uma única oração feita com fé. O seu clamor hoje pode ser o motivo pelo qual sua família será salva amanhã. O seu posicionamento espiritual pode ser o alicerce sobre o qual Deus reconstruirá tudo o que foi destruído. E quando esse dia chegar, você lembrará que tudo começou com um simples ato de fé: dobrar os joelhos e confiar. 2. O altar invisível construído com lágrimas. Há um tipo de altar que não se vê com os olhos, mas que é mais poderoso do que qualquer estrutura física. Um altar construído no secreto entre suspiros e lágrimas, entre noites de insônia e orações silenciosas, sussurradas no escuro. Esse altar não tem pedras, nem incenso, nem castiçais, mas é sagrado, porque ali Deus habita. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, construindo um altar invisível dentro da sua casa, com suas dores, sua fé e sua esperança. Muitos pensam que para se aproximar de Deus é preciso um templo, um sacerdote, um ambiente religioso. Mas Jesus desfez esse paradigma ao dizer: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23. Isso significa que o seu quarto, a cozinha, o banheiro onde você chorou de portas fechadas, o sofá onde você se ajoelhou com os olhos inchados, todos esses lugares aos olhos de Deus são altares, porque o que santifica o lugar não é o local em si, mas o coração que ali se entrega por inteiro. Quantas vezes você já orou sem saber se estava sendo ouvido? Quantas vezes pediu proteção, cura, restauração, sem ver sinais imediatos? Talvez você ache que sua oração não teve efeito, mas escute isso com atenção. Toda lágrima que você derramou com fé não foi ignorada. Salmo 56, verso 8 nos revela algo precioso. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O que significa isso? Que Deus registra cada lágrima, como quem guarda relíquias preciosas. Nada é desperdiçado no reino de Deus. Imagine um pai que ora todas as noites pela conversão do filho que se afastou da fé. Uma mãe que pede a Deus pela libertação do marido. Um jovem que, mesmo em meio a uma casa cheia de gritos, decide se trancar no quarto e orar. Esses são construtores de altares invisíveis. Eles talvez nunca sejam vistos ou reconhecidos pelos outros, mas são honrados por Deus. E mais cedo ou mais tarde, o fogo do céu descerá sobre esse altar. Elias, no Monte Carmelo, enfrentou 450 profetas de Baal. Enquanto eles gritavam, dançavam e se mutilavam tentando provocar uma resposta dos seus deuses, Elias fez algo simples. Reconstruiu o altar do Senhor e orou. Sua oração foi direta, humilde, sem espetáculo. E então, o fogo caiu do céu. 1 Reis, capítulo 18. A diferença estava na origem da oração. Enquanto uns buscavam por vaidade, Elias falava com intimidade. Isso é o que Deus procura. Um coração que o conhece, que não ora para ser visto, mas para ser ouvido. Sua casa pode não ter paz. Pode haver confusão, afastamento, portas trancadas, olhares frios. Mas se dentro de você houver fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, um altar está sendo levantado. E Deus prometeu em Isaías 66, versículo 2. Mas eis para quem olharei. Para o pobre e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Deus está te vendo. Ele te escuta. Ele conhece o altar que você está construindo com perseverança e lágrimas. E às vezes, a resposta não vem imediatamente porque Deus está primeiro moldando você. Ele está te ensinando a amar, mesmo sem retorno, a perdoar sem reconhecimento, a interceder sem aplausos. Isso é maturidade espiritual. É cruz. E quem decide carregar a cruz da intercessão pela família, não está escolhendo o caminho mais fácil, mas o mais frutífero. Porque ali, no sacrifício silencioso,
nascem os maiores milagres. Quantas famílias foram salvas por causa da oração silenciosa de uma avó? Quantos lares foram protegidos por causa do clamor persistente de alguém que não desistiu? Você pode ser essa pessoa. Mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém retribua, continue orando, continue construindo esse altar invisível. Porque no tempo de Deus, não no seu, o fogo descerá, e todos verão que há algo diferente no seu lar. Não por causa da decoração, nem da organização, mas por causa da presença real do Espírito Santo que habita onde é desejado. Se hoje você se sente cansado, como alguém que já não tem mais forças para continuar intercedendo, lembre-se, você não ora sozinho. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26, e ele te sustenta, mesmo quando você acha que não consegue mais. Continue erguendo esse altar com a sinceridade do seu coração, porque o céu está mais próximo do que você imagina, e Deus não despreza quem ora com fé. 3. A autoridade espiritual começa dentro de casa. Há uma autoridade que não é gritada, não é imposta com rigidez, nem se conquista com títulos humanos. É uma autoridade silenciosa, mas poderosa. É aquela que se estabelece dentro de casa, no secreto da vida espiritual, no altar invisível construído diariamente por quem decidiu que sua casa pertence a Deus. Muitos subestimam o que significa exercer autoridade espiritual sobre a família. Acham que basta mandar ou impor regras, mas a verdadeira autoridade não é ditada com voz alta, e sim com uma vida que inspira e intercede. Quando Deus escolheu Abraão, não foi apenas por sua fé, mas por sua disposição em liderar sua casa nos caminhos do Senhor. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus diz: "Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor." Isso é autoridade espiritual. Assumir a responsabilidade de guiar a família espiritualmente, não com medo, mas com propósito. E aqui está um ponto crucial. Se você não exerce autoridade espiritual dentro do seu lar, o inimigo encontra brechas para fazer isso. Toda casa possui uma atmosfera espiritual, e ela pode ser moldada pela presença de Deus, ou contaminada pela ausência dele. Muitas das dores familiares que enfrentamos não têm origem apenas nos comportamentos visíveis, mas em raízes espirituais escondidas. Desunião, vícios, distanciamentos inexplicáveis, repetições de padrões destrutivos. Tudo isso muitas vezes se mantém porque não há ninguém em pé no mundo espiritual, reivindicando a presença e a proteção de Deus. Quando você decide orar pela sua casa, você está se posicionando como sentinela espiritual. Está dizendo: neste lar quem reina é o Senhor. Aqui nenhuma treva terá lugar. Aqui o amor será maior que o ódio. Aqui a graça superará o trauma. E esse posicionamento não depende de aplauso ou reconhecimento. Ele começa no secreto e se manifesta no visível. Talvez você esteja lutando contra forças que nem sabe nomear. Sente que há algo errado, que há ciclos que se repetem, que há uma tristeza que paira sobre a casa, mesmo quando tudo parece calmo. Isso não é imaginação. Isso é discernimento espiritual. E quando Deus te revela isso, Ele está te chamando para agir. Orar não é a última opção, é a primeira linha de defesa. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Por isso precisamos usar armas espirituais, e a oração é a principal delas. Imagine agora um pai orando, de madrugada pelos seus filhos, uma mãe de joelhos intercedendo pelo casamento, um jovem clamando por seus irmãos. Esses são guerreiros invisíveis. Não aparecem nas redes sociais, não ocupam púlpitos, mas no mundo espiritual, são como colunas de fogo protegendo suas casas. E o inimigo sabe disso, por isso ele tenta desanimar, dividir, distrair, porque sabe que quando uma família se une em oração, nenhuma força do inferno pode resistir.
Mas talvez você esteja sozinho nessa jornada. Talvez seja o único em sua casa que busca a Deus. E isso pode ser doloroso. Mas também é uma honra, porque Deus te escolheu para ser a luz em meio às trevas. E Ele nunca coloca uma responsabilidade sem também oferecer a graça necessária para cumpri-la. Se Ele te chamou para interceder, é porque Ele quer agir. E sua fidelidade em orar será recompensada no tempo certo. Jesus disse: "Tudo o que ligares na terra será ligado no céu." Mateus capítulo 18, versículo 18. Quando você ora, com autoridade, você está ligando a vontade de Deus à sua realidade familiar. Está trazendo o céu para dentro da sua casa. E esse poder está disponível para todo aquele que crê. Não é sobre posição, nem sobre mérito. É sobre fé. Por isso, hoje, tome posse da autoridade espiritual que Deus te deu. Declare em voz alta que sua casa pertence ao Senhor. Repreenda em oração toda influência maligna. Abençoe cada cômodo, cada pessoa. Unja as portas se sentir no coração. Coloque louvores para tocar. Leia a palavra em voz alta. Crie uma atmosfera onde o Espírito Santo se sinta bem-vindo. E não pare, mesmo que os resultados não sejam imediatos. A autoridade espiritual não é medida pela rapidez das respostas, mas pela perseverança na fé. E você foi chamado para ser sacerdote ou sacerdotisa do seu lar. Uma ponte entre Deus e sua família. Um canal de luz num tempo de tanta escuridão. Não subestime esse chamado. Ele é santo, e o céu te sustenta a cada passo. 4. O intercessor da casa. O elo invisível entre o céu e a família. Existem pessoas escolhidas por Deus para serem pontes. Pontes entre o céu e a terra, entre o divino e o cotidiano. E talvez você seja essa pessoa na sua casa. Aquela que Deus levantou para interceder, para clamar, para ficar de pé espiritualmente quando todos ao redor já se ajoelharam ao desânimo, à incredulidade ou à frieza. O intercessor não é apenas alguém que ora. É alguém que sente o peso da responsabilidade espiritual da sua casa, mesmo quando ninguém mais percebe ou reconhece isso. Ser intercessor é carregar em si uma dor que não é só sua. É acordar no meio da noite com o coração apertado e não entender o porquê, até dobrar os joelhos e perceber que Deus está chamando você para clamar. É sentir tristeza, sem motivo aparente, e depois descobrir que alguém próximo estava à beira de um colapso espiritual. A intercessão verdadeira é como uma missão secreta no reino. Silenciosa, invisível, mas poderosa o suficiente para impedir desastres e abrir portas espirituais que estavam trancadas há gerações. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo com uma missão clara. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. A palavra "antes de tudo" já revela a prioridade da oração. E a intercessão está entre as primeiras atitudes que Paulo menciona. Isso porque Deus trabalha com base em princípios espirituais. E um deles é esse. Quando alguém se coloca na brecha em favor de outros, Deus age com misericórdia e justiça. Veja o exemplo de Moisés. Após o povo de Israel ter pecado gravemente ao adorar o bezerro de ouro, Deus se irou e decidiu destruí-los. Mas Moisés se colocou entre Deus e o povo. Ele disse: "Ou perdoas o pecado deles, ou risca o meu nome do teu livro." Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Foi um ato extremo de intercessão. Moisés entendeu que sua liderança espiritual ia além de conduzir o povo fisicamente. Ele tinha que ser o elo espiritual entre eles e Deus. E por causa da sua oração, a ira divina foi suspensa e o povo foi poupado. Esse mesmo tipo de autoridade está disponível hoje para aqueles que se colocam como intercessores pela família. Talvez você seja aquele que está tentando manter sua casa de pé espiritualmente. Talvez ore sozinho, sem apoio, sem reconhecimento. Talvez tenha até sido zombado ou ignorado pelos seus. Mas Deus vê, Deus escuta e Deus honra. Não há oração,
de intercessão feita com fé que fique sem resposta. Pode demorar, pode parecer em vão, mas no tempo certo, ela germina e floresce. Muitos se sentem frustrados porque esperam resultados imediatos, mas a intercessão é uma semente de longo prazo. É como plantar uma árvore frutífera. Você rega, cuida, espera, e um dia, os frutos vêm e alimentam não só você, mas toda a casa. O profeta Ezequiel traz uma das declarações mais comoventes de Deus. Procurei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Que dor há nessa fala divina. O céu procurava alguém e não encontrou. Que jamais isso aconteça na sua casa. Que Deus, ao olhar para o seu lar, te encontre de pé, orando, intercedendo, mantendo a luz acesa quando tudo parecer escuro. Interceder é mais do que orar. É guerrear espiritualmente por aqueles que não conseguem ou não sabem orar. É clamar por misericórdia mesmo quando há culpa. É apresentar ao trono da graça os membros da sua família, como quem apresenta doentes ao médico dos médicos. É dizer: Senhor, eu creio que o teu amor é maior do que os erros deles. E mesmo que ninguém mais veja valor, eu ainda vejo esperança. E Deus se agrada disso. Ele ama quando alguém age como Cristo, que é o maior intercessor da história. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, está escrito que Jesus vive para interceder por nós. Sim, até hoje, Ele ora por você. Ele roga por sua casa. Ele apresenta seus pedidos ao Pai, com um amor que ultrapassa o entendimento. E se o próprio Cristo é intercessor, quanto mais nós devemos seguir esse exemplo. Se hoje você sente que sua força está no fim, saiba que o Espírito Santo te renova. Não pare de orar. Não pare de clamar. Porque o dia virá em que você verá sua família curada, transformada, restaurada, e saberá que tudo começou com você dizendo sim ao chamado invisível de Deus para se tornar o intercessor da sua casa. E essa honra, ninguém poderá tirar de você. 5. Quando você entrega a sua família nas mãos de Deus, o céu assume o controle. Há momentos em que simplesmente não sabemos mais o que fazer. Tentamos conversar, tentamos mudar, tentamos insistir, mas parece que quanto mais tentamos resolver com as próprias mãos, mais a situação escapa do controle. É nesse ponto onde a força humana se esgota que Deus começa a agir com mais liberdade, porque enquanto você tenta controlar tudo, Deus apenas observa, mas quando você solta, entrega, confia, o céu assume o comando. Entregar sua família nas mãos de Deus é um dos maiores atos de fé que alguém pode realizar. É dizer: Senhor, eu não sei como consertar isso, mas eu sei que Tu sabes. Então, aqui está a minha casa. Faz como quiseres. Essa entrega verdadeira, sem reservas, não é um gesto de desistência. É um ato de profunda confiança. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Não que sejamos perfeitos, mas que sejamos confiantes nele. Veja o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Durante anos ela chorou, jejuou e clamou por um filho. Era humilhada por Penina, incompreendida por seu marido e até confundida com uma mulher embriagada pelo sacerdote Eli. Mas mesmo assim, Ana não desistiu. Ela foi até o templo, derramou sua alma diante de Deus e fez uma oração que mudou o rumo de sua história. Ela entregou seu futuro filho ao Senhor, antes mesmo de recebê-lo. 1 Samuel capítulo 1. Essa atitude não só abriu o ventre de Ana, como fez nascer um profeta que mudaria o rumo de Israel. Isso nos ensina algo profundo. Quando você entrega sua família a Deus, Ele devolve bênçãos que vão muito além do que você pediu. Ana pediu um filho. Deus lhe deu um profeta. Talvez você esteja orando por paz, e Deus queira te dar ministério. Talvez você esteja pedindo restauração, e Ele esteja preparando uma missão. Mas o milagre só acontece quando há entrega genuína. E isso exige fé, porque confiar é abrir mão do controle.
Muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, mas ainda queremos ser nós a decidir como, quando e de que forma. Isso não é entrega, é negociação. E Deus não negocia sua vontade. Ele a manifesta quando encontra corações dispostos a confiar sem entender. Jesus disse: "Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." Mateus capítulo 16, versículo 25. Esse princípio vale também para as famílias. Às vezes, salvar seu lar começa com perder o orgulho, soltar o controle e confiar que Deus fará melhor do que você faria. Quantas mães têm tentado mudar os filhos à força? Quantos pais tentam impor uma espiritualidade sem exemplo, apenas com cobrança? Quantos cônjuges insistem em transformar o outro com palavras duras e constantes correções? E ao final, tudo o que conseguem é desgaste, frustração e distanciamento. Porque há batalhas que não são vencidas com argumentos, mas com oração. Há mudanças que não vêm com insistência, mas com entrega. Quando você ora e entrega de verdade, Deus começa a agir nos bastidores. Talvez você não veja de imediato, mas aos poucos Ele muda corações, abre caminhos, revela a verdade, restaura o que foi quebrado. E muitas vezes, a primeira mudança acontece dentro de você. Porque quando entregamos, nos tornamos mais leves, mais humildes, mais sábios. O coração aquieta, a alma descansa. É como diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse mais que o Salmo menciona é justamente aquilo que está fora do nosso alcance. Aquilo que só Deus pode fazer. E Ele faz. Faz no tempo dele, à maneira dele, e com perfeição. Pode parecer que nada está acontecendo, mas no invisível, os céus estão se movendo. Deus nunca se atrasa. Ele trabalha no silêncio, moldando situações, curando feridas, tocando mentes e preparando reconciliações que só o amor dele pode realizar. E sabe o que é mais bonito? Quando você entrega e permanece em oração, sem se desesperar, sua casa começa a perceber a paz que há em você. Seus filhos notam. Seu cônjuge sente. Os ambientes mudam. Porque quando Deus assume o controle, a atmosfera se transforma. Onde havia caos, entra ordem. Onde havia ansiedade, entra descanso. Onde havia medo, entra confiança. E isso tudo começa com um simples ato de fé. Dizer: Senhor, toma minha família em tuas mãos. Se hoje você está cansado de lutar, sozinho, talvez seja a hora de parar de tentar controlar e começar a entregar. Dobre os joelhos, fale com Deus com sinceridade e diga: Pai, cuida da minha casa. Faz o que eu não consigo. Eu confio em Ti. Essa oração pode parecer pequena, mas ela é grande o suficiente para mover montanhas espirituais. Porque o céu responde à entrega total. E quando o céu assume o controle, nenhuma força do mundo pode impedir o agir de Deus. 6. A oração, que rompe maldições familiares e cura gerações. Nem tudo o que enfrentamos dentro de casa é fruto apenas de circunstâncias ou escolhas humanas. Muitas vezes há padrões repetitivos que atravessam gerações, vícios que se perpetuam, doenças emocionais que parecem nunca cessar, conflitos familiares que renascem a cada ciclo, e uma atmosfera de tristeza ou opressão que, mesmo sem explicação, insiste em permanecer. E talvez você já tenha percebido isso, algo que atinge pais, filhos e netos, como se existisse uma herança invisível de dor. Mas aqui está a verdade. A oração tem o poder de romper essas cadeias espirituais. Sim, existem maldições familiares. Não se trata de superstição, mas de realidades espirituais mencionadas na própria Escritura. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, lemos: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não é uma condenação eterna, mas uma advertência espiritual. O pecado gera consequências que se estendem quando não são tratadas. Mas o mesmo Deus que revela essa verdade também oferece libertação. Porque logo em seguida,
Ele diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Êxodo 20, versículo 6. Quando você ora pela sua família, especialmente pelas feridas que vêm de longe, você está posicionando-se diante de Deus como um intercessor geracional. Está dizendo: Senhor, eu não aceito que os erros do passado definam o nosso futuro. Você está reivindicando a promessa de que em Cristo todas as coisas se fazem novas, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, inclusive sua linhagem familiar. E Deus honra esse clamor com poder. Lembra de Gideão? Ele vinha de uma família marcada pela idolatria, pelo medo e pela opressão. Era um homem inseguro, escondido, vivendo sob a sombra do medo e da escassez. Mas Deus o chama e diz: vai, nesta tua força, e livrarás a Israel. Eu estarei contigo. Juízes capítulo 6, versículo 14. A primeira ordem que Deus dá a ele não é enfrentar o inimigo, mas derrubar os altares de idolatria que haviam sido erguidos por sua própria família. Juízes 6, versículo 25. Por quê? Porque antes de vencer fora, era preciso quebrar o ciclo dentro. Há muitos lares hoje com altares invisíveis, erguidos a dores não resolvidas, pactos de silêncio, ódios guardados, comportamentos herdados que afastam a presença de Deus. Mas a oração, quando feita com fé, arrependimento e propósito, derruba esses altares. Ela quebra correntes invisíveis, cura memórias que ainda ferem e impede que os filhos sofram as mesmas dores dos pais. Ela reescreve histórias. Talvez você tenha crescido vendo brigas constantes, vícios, abusos, ausência de afeto. Talvez tenha jurado que faria diferente, mas agora percebe que repete padrões que prometeu abandonar. Isso é mais comum do que parece. Mas a boa notícia é que você pode interromper esse ciclo com oração, com jejum, com consagração, com vigilância espiritual. Você pode ser o elo que muda o rumo da sua geração. No livro de Neemias, vemos um povo retornando à terra prometida depois de anos de exílio. Mas antes de reconstruir a cidade, Neemias convoca o povo ao arrependimento coletivo. Eles confessam os pecados dos pais e os seus próprios. Neemias 9. E esse ato gera um renovo tão profundo que a identidade do povo é restaurada. Isso nos mostra que há cura quando reconhecemos as raízes espirituais dos nossos conflitos e os entregamos a Deus. E talvez você esteja pensando: mas eu nem sei por onde começar. Comece pedindo discernimento. Peça ao Espírito Santo que te mostre os padrões negativos que existem em sua linhagem e com coragem quebre-os em oração. Declare: na minha casa, esse ciclo termina. A partir de mim, começa uma nova história. Você não precisa entender tudo. Basta estar disposto. Deus fará o restante. Ore com a autoridade de quem foi chamado por Deus para ser intercessor da sua casa. Clame para que toda maldição familiar seja quebrada em nome de Jesus. Apresente às gerações passadas as dores que você herdou, as lutas que parecem não ter fim, e declare que sua família pertence a Deus, que os filhos dos seus filhos serão livres, que sua casa será conhecida não pelas tragédias que carregou, mas pelas bênçãos que passou a viver depois que alguém decidiu orar. O sangue de Jesus tem poder para purificar toda a história. E Ele pode fazer isso com você, hoje. Mas precisa do seu sim. Precisa que você se levante espiritualmente e diga: eu sou aquele que vai orar, que vai lutar em oração, que vai clamar até ver a transformação acontecer. Não espere que todos compreendam. Você foi chamado para isso. Você foi separado para interceder. E quando Deus encontra alguém assim, disposto a romper com o passado e construir um novo futuro em oração, Ele derrama graça sobre graça. E você verá não apenas sua casa, mas sua linhagem inteira sendo restaurada. Porque uma única geração pode mudar tudo, quando escolhe ser curada por Deus. 7. O poder da oração nas batalhas silenciosas do lar. Existem tempestades que não fazem barulho, conflitos que não são gritados, mas corroem aos poucos.
Há famílias que convivem com guerras invisíveis, afastamentos sutis, mágoas antigas disfarçadas em silêncio, olhares frios, ausência de toque, falta de palavras. Por fora, tudo parece em ordem. Mas por dentro, corações estão machucados, relacionamentos estão fragilizados e a comunhão rompida. É nesse território quase invisível que a oração se revela como a arma mais poderosa, porque ela entra onde a voz humana não alcança. Ela restaura o que foi partido em silêncio. A oração é como uma lâmpada acesa em um cômodo escuro onde ninguém quer entrar. Ela revela o que está escondido, expõe o que foi ignorado, mas mais do que isso, ela cura. Porque quando você ora por algo que dói e que ninguém reconhece, Deus responde com uma precisão que só Ele tem. Ele vai até o fundo da dor. Ele toca onde ninguém mais ousa tocar. E Ele começa a curar aquilo que você mesmo achava que nunca mais teria conserto. Muitas vezes, as maiores crises familiares não são explosivas, são silenciosas. Casais que se afastam sem perceber. Pais e filhos que se desconectam emocionalmente. Irmãos que moram sob o mesmo teto, mas não sabem mais conversar. São feridas não tratadas, palavras não ditas, expectativas frustradas. E quando tudo parece calmo, o lar vai se esvaziando emocional e espiritualmente. Até que um dia, o que era uma família unida se torna um agrupamento de pessoas isoladas. Mas Deus não te chamou para aceitar esse tipo de destruição velada. Ele te chamou para ser instrumento de restauração. E tudo começa na oração. Quando você ora pelas batalhas invisíveis da sua casa, está abrindo espaço para que o Espírito Santo ilumine e intervenha com sabedoria, paz e reconciliação. A oração dá nome ao que está oculto. Ela revela a raiz do distanciamento. E mais do que isso, ela planta perdão onde havia orgulho, humildade onde havia resistência e amor onde havia frieza. Veja o exemplo de José no livro do Gênesis. Traído por seus próprios irmãos, vendido, separado de sua família, José tinha todos os motivos para guardar rancor. Mas quando o reencontro aconteceu, ele não se vingou. Ele chorou. Ele orou. Ele abraçou. Porque durante os anos em que esteve longe, Deus estava trabalhando no invisível, tanto no coração dele quanto no coração da sua família. E tudo foi restaurado. Gênesis capítulo 45. Isso nos ensina que enquanto você ora, Deus trabalha. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando a pessoa pela qual você ora continua distante, fria ou indiferente. A oração não depende da disposição do outro para começar a agir. Ela depende da sua fé. E Deus é especialista em tocar corações duros. Ele sabe como quebrar resistências, como fazer cair as muralhas que a dor ergueu. E Ele começa esse processo por meio da sua intercessão silenciosa. Se há algo não resolvido na sua casa, uma mágoa que ninguém fala, um afastamento que ninguém menciona, leve isso em oração. Apresente a Deus aquilo que você não consegue mudar com palavras. Clame por restauração. Peça sabedoria para agir com mansidão. E não desista. Porque muitas vezes as maiores vitórias espirituais começam com uma simples oração feita com lágrimas e esperança. Talvez o seu lar esteja convivendo com vícios emocionais. A frieza, o orgulho, a indiferença. Essas são prisões silenciosas que aprisionam o amor e impedem a presença de Deus de se manifestar plenamente. Mas quando alguém decide orar, esses muros começam a ruir. Aos poucos, Deus vai entrando nos espaços abandonados. Vai reacendendo a empatia. Vai tocando nos afetos adormecidos. E aquilo que parecia morto, volta a viver. Jesus mesmo nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Orar pela paz no seu lar é um ato de coragem espiritual, porque exige que você reconheça as feridas, mas escolha a cura. Exige que você perceba a distância, mas escolha a ponte. E essa ponte é construída de joelhos dobrados, com mãos estendidas ao céu. Hoje, Deus te convida a interceder não apenas pelo que é visível, mas pelo que está
Escondido. A oração que você fizer hoje pode ser o início de uma cura que sua família carrega como necessidade há anos. Talvez você nunca receba o crédito. Talvez ninguém reconheça seu esforço. Mas no céu, seu nome será lembrado como aquele ou aquela que escolheu amar orando. E Deus vai te honrar por isso. 8. Quando a oração se torna rotina, a fé se torna fundamento. Existe uma diferença entre orar quando tudo está desmoronando e fazer da oração o alicerce sobre o qual toda a casa é construída. Uma coisa é buscar a Deus no desespero. Outra, mais profunda e transformadora, é viver em comunhão com Ele todos os dias, antes mesmo que as tempestades cheguem. E é isso que transforma uma casa comum em uma casa firme, em um lar que permanece de pé quando outros caem. A oração constante, diária, espontânea e verdadeira. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele não deu uma fórmula mágica. Ele ofereceu um padrão de relacionamento com o Pai. E entre as palavras do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. Ou seja, a oração deve ser diária. O sustento espiritual precisa ser constante. E quando isso se torna um hábito dentro de casa, algo começa a mudar na base espiritual da família. Famílias que oram, juntas desenvolvem uma sensibilidade diferente. Começam a perceber os sinais de perigo antes que os problemas se tornem crises. Tornam-se mais pacientes umas com as outras. Aprendem a perdoar com mais facilidade. Criam uma cultura de dependência de Deus, e não de orgulho ou autossuficiência. A oração diária planta raízes profundas que impedem o lar de ser levado pelas tempestades da vida. Muitos pensam que a oração em família precisa ser formal, longa ou perfeita. Mas não é assim. Basta que seja sincera. Pode ser uma oração curta antes das refeições, um agradecimento antes de dormir, um pedido de proteção antes de sair de casa. O que importa não é o tempo, mas a constância. A espiritualidade verdadeira nasce da repetição com propósito, da presença de Deus cultivada como parte essencial da rotina. Veja o exemplo de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias, mesmo quando isso lhe custaria a própria vida. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Não era um ritual vazio, era um hábito sagrado. E foi esse hábito que o manteve firme quando foi lançado na cova dos leões. A fidelidade de Daniel na oração cotidiana construiu nele uma fé inabalável. Da mesma forma, quando você decide orar todos os dias, mesmo em meio à correria ou ao cansaço, está edificando uma estrutura espiritual que sustentará sua casa nos dias difíceis. Lembra da parábola da casa sobre a rocha? Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos, os rios, mas a casa permaneceu. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. E o que é praticar a palavra se não viver em oração, em obediência, em intimidade com Deus diariamente? Agora imagine como sua família pode ser diferente se todos começarem a orar juntos, mesmo que por poucos minutos. Imagine o impacto de um pai que, antes do café da manhã, ora com seus filhos, de uma mãe que consagra o dia ao Senhor, de irmãos que se abençoam antes de dormir, de um casal que antes de discutir ou tomar uma decisão difícil, ora e entrega tudo nas mãos de Deus. Essa prática simples e constante se torna, com o tempo, a base mais sólida que um lar pode ter. E mesmo que sua família ainda não esteja pronta para isso, não desanime. Comece sozinho. Ore todos os dias. Escolha um horário. Torne esse momento um encontro sagrado com o Pai. Aos poucos, a atmosfera da sua casa vai mudar. A paz vai aumentar. O amor vai florescer. E os outros, mesmo sem perceber, serão tocados por essa presença que emana de você. A oração diária nos ensina disciplina espiritual. Ela nos lembra que precisamos de Deus todos os dias, não apenas nos momentos de crise. Ela nos prepara para batalhas que nem sabemos que estão vindo.
Ela fortalece a mente, cura o coração e protege a alma. E quando se torna fundamento da vida familiar, ela transforma o lar em um refúgio de luz num mundo de trevas. Por isso, hoje, faça um compromisso. Estabeleça a oração como rotina. Comece com você. Depois, convide os outros com amor, não com imposição. Cultive esse hábito como quem rega uma planta, e você verá os frutos, em paz, em unidade, em proteção espiritual. Porque uma família que ora constantemente é uma família firmada na rocha, e sobre essa rocha, nenhuma tempestade poderá prevalecer. 9. A oração como cura interior para as feridas da convivência. Existem marcas que não se veem no corpo, mas que pesam na alma. Palavras ditas em momentos de raiva, gestos que foram negados quando mais se precisava, ausências que deixaram buracos no coração. No convívio familiar, todos nós, em algum grau, carregamos feridas. Às vezes causadas pelos pais, às vezes pelos filhos, pelo cônjuge ou por quem deveria ter nos protegido. E essas feridas, quando não são tratadas, viram prisões emocionais, mas há um caminho de cura. E ele começa com a oração. Sim, a oração é um instrumento de cura interior. Porque quando oramos, não estamos apenas falando com Deus. Estamos nos permitindo ser examinados, tocados, tratados por Ele. O salmista clamou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. Esse tipo de oração é como abrir o peito e dizer: Senhor, aqui está a minha dor, o que eu nunca falei a ninguém, o que eu mesmo não entendo direito. Cura-me. Muitos lares convivem com pessoas emocionalmente feridas, e pessoas feridas, mesmo sem querer, ferem outras. A falta de perdão, a mágoa acumulada, o ressentimento disfarçado de frieza, tudo isso são sintomas de corações que ainda não foram curados. E se não houver intervenção espiritual, esses sentimentos se transformam em barreiras que impedem o fluir do amor e da comunhão. A oração, quando feita com sinceridade, atua como um bálsamo sobre essas feridas. Ela suaviza a dor, amolece o orgulho e começa um processo de restauração interior que nenhuma terapia humana sozinha pode oferecer. Isso não significa que seja errado buscar ajuda profissional. Pelo contrário, Deus usa médicos, psicólogos, conselheiros. Mas a cura mais profunda, a que toca a alma, vem do Espírito Santo. E é por meio da oração que nos abrimos para essa intervenção divina. Veja o exemplo de Pedro após negar Jesus. Ele carregava a culpa de ter falhado com o Mestre no momento mais crucial. Mesmo após a ressurreição, essa dor ainda o acompanhava. Mas Jesus, em sua graça, aparece a ele no lago de Tiberíades e o chama para perto. Ali, com perguntas diretas: Tu me amas? Jesus vai curando, uma a uma, as feridas de Pedro. João, capítulo 21. E é esse mesmo Jesus que hoje quer restaurar as feridas do seu lar. Mas para isso, é preciso que alguém ore, que alguém se permita ser curado, que alguém diga: Senhor, eu não quero mais viver com essa dor escondida. Toca em mim, restaura. Talvez você conviva com alguém que te feriu profundamente, ou talvez você mesmo tenha causado dor e carregue a culpa. A boa notícia é que Deus cura os dois lados. Ele cura quem foi machucado, mas também restaura quem machucou. Ele sara os corações quebrados e reconstrói pontes que pareciam destruídas. Mas isso começa quando você decide parar de fugir da dor e começa a apresentar essa dor diante do altar. A oração não apaga o passado, mas cura o impacto que o passado causou. Ela não muda o que aconteceu, mas transforma o significado do que aconteceu. Aquilo que foi ferida se torna testemunho. Aquilo que foi vergonha se torna sabedoria. Aquilo que foi separação se torna reconciliação. Porque Deus é especialista em transformar lágrimas em cura. E se há alguém na sua casa que se recusa a orar, não desanime. Ore por ele. Apresente seu nome todos os dias. Clame para que o Espírito Santo toque onde você não consegue. Não se trata de forçar a mudança, mas de interceder com amor.
Porque a cura de uma casa muitas vezes começa com a decisão de um só coração. Se possível, crie momentos de oração coletiva. Convide sua família para orar por aquilo que dói. Não escondam as dores. Levem-nas a Deus. Peçam perdão uns aos outros. Peçam cura para as palavras que foram ditas, para os gestos que feriram. E se isso ainda não for possível, comece você. O céu responde ao clamor sincero. Hoje pode ser o dia em que sua família começa a ser curada de dentro para fora, não apenas com conselhos ou mudanças de comportamento, mas com cura espiritual. Porque onde há oração, há restauração. E a casa que é curada pelo Espírito Santo se torna um santuário de paz, amor e redenção. 10. A oração de hoje é o legado espiritual de amanhã. É comum pensar na oração como algo que resolve o agora, um clamor por ajuda, uma súplica por solução, uma busca por alívio imediato. E sim, a oração tem esse poder. Mas sua força vai além. A oração que você faz hoje não se limita ao momento presente. Ela ecoa no invisível, atravessa o tempo e lança raízes no futuro. A oração que você faz hoje pode ser a colheita dos seus filhos amanhã. Pode ser a proteção dos seus netos. Pode ser a lembrança viva de fé que sustentará gerações futuras quando você já não estiver mais aqui. É isso que significa deixar um legado espiritual. Não estamos falando de herança material, de bens, de imóveis. Estamos falando de algo eterno, de sementes espirituais plantadas com lágrimas, regadas com fé e colhidas em tempos que só Deus conhece. Quando você ora pela sua família, você está construindo algo que nem sempre verá com seus próprios olhos, mas que o céu garante que será frutífero. Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé. Ele ouviu uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E mesmo sem ver o cumprimento total dessa palavra, Abraão creu. Ele construiu altares. Ele orou. Ele obedeceu. E por causa da fé de um homem, Deus gerou uma linhagem. A oração de Abraão não foi apenas por Isaque, foi por todas as gerações que viriam. E a bênção se manteve. Assim também pode ser com você. Talvez você se sinta pequeno, invisível, sem impacto algum. Mas aos olhos de Deus você pode ser o Abraão ou a Ana da sua geração, aquele que decide crer, ainda que tudo ao redor diga que é tarde demais. Aquele que continua orando, ainda que ninguém mais acredite. Aquele que constrói um legado espiritual que será lembrado mesmo depois que suas palavras se calarem. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre a fé que havia primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Veja o que isso revela. A fé foi passada, o testemunho foi semeado, e mesmo sem sabermos detalhes dessas mulheres, suas orações e exemplos geraram um dos maiores líderes da igreja primitiva. Isso é legado. Isso é poder de oração que atravessa gerações. E você? Que marca quer deixar na sua família? Será que seus filhos, netos e sobrinhos lembrarão de você como alguém que orava, que confiava, que colocava tudo nas mãos de Deus? Será que eles encontrarão forças na fé que você viveu? Ou será que continuarão perdidos porque ninguém se levantou antes deles como um referencial de fé verdadeira? O mundo está sedento por referências espirituais dentro das famílias. Estamos em um tempo em que valores estão se perdendo e muitos não sabem mais em quem confiar. Mas quando há alguém na casa que ora, que intercede, que vive o evangelho com integridade, essa pessoa se torna um farol, um marco, um alicerce. E mesmo nas ausências e nas perdas, essa luz continua brilhando. Ore hoje com a consciência de que suas palavras estão sendo registradas no céu. Cada clamor, cada súplica, cada intercessão feita por amor à sua família está sendo guardada por Deus. Ele não é injusto para se esquecer do que você tem feito. E mesmo quando a sua força acabar, Ele continuará sustentando o que você plantou. Talvez você ainda não veja os frutos. Talvez as atitudes dos seus filhos ainda te machuquem. Talvez o cônjuge continue distante,
A rotina continue dura e a resposta pareça demorar. Mas não se engane, tudo aquilo que é feito com fé e amor permanece. E Deus é especialista em honrar orações feitas com lágrimas. Um dia, os seus irão lembrar. Um dia, o Espírito Santo vai tocar o coração de um filho e ele se recordará que você orava por ele. Um dia, um neto encontrará seu diário, sua Bíblia marcada, e descobrirá o quanto você intercedeu por sua casa. Um dia, uma semente que hoje está debaixo da terra vai romper o solo e florescer. E naquele momento, sua oração, feita talvez em segredo, sem aplauso, sem reconhecimento, será a resposta visível de uma promessa eterna. Hoje, enquanto ora, lembre-se, você está construindo um legado. E a melhor herança que alguém pode deixar é a certeza de que orou por aqueles que amava, que não desistiu, que confiou até o fim, e que deixou não apenas palavras, mas um caminho de fé trilhado com joelhos no chão. Conclusão: se você chegou até aqui, saiba, você não é como os outros. Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas escolhidas que têm fome e sede de Deus, que não desistem facilmente, que carregam dentro de si o desejo sincero de ver sua família restaurada pela presença do Espírito Santo. E isso te torna especial aos olhos de Deus e aos olhos de todos nós que construímos essa comunidade de fé. Poucos chegam até o fim de um vídeo como este. Poucos se permitem mergulhar em reflexões tão profundas e acolher cada palavra como um chamado divino. Mas você chegou. Você perseverou. Você ouviu não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E por isso eu te peço agora um gesto. Comente a frase "Minha família está nas mãos de Deus" aqui nos comentários. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, um compromisso público, um testemunho silencioso de que você escolheu confiar, mesmo diante das dores. E se você se sentiu tocado por tudo o que ouviu, não guarde isso só para você. Clique no botão de compartilhar e envie este vídeo para alguém da sua família, para um amigo, para alguém que talvez esteja orando sozinho e precisando de uma palavra de esperança. Deus pode usar o seu simples gesto para tocar vidas que você nem imagina. A palavra de Deus precisa ecoar além de você. Ela precisa alcançar outras casas, outros lares, outros corações. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Não como um gesto automático, mas como um ato de fidelidade espiritual. Aqui, cada vídeo é preparado com oração, com propósito, com zelo pela sua fé. Para muitos, este canal tem sido um lugar de consolo em dias escuros, uma igreja virtual para quem não encontra apoio ao redor, um alimento para a alma quando tudo parece secar. E se você se inscreve, você se une a esse propósito. Você se torna parte dessa missão de manter a luz acesa no meio da escuridão. E se já é inscrito, sinta-se abraçado. Você não é só um número. Você é uma voz, uma vida, um coração que decidiu caminhar conosco. E isso é lindo. Isso é sagrado. Agora feche os olhos por um instante e respire fundo. Deixe que as palavras deste vídeo se acomodem dentro de você. Permita que o Espírito Santo finalize o que ele começou. Não encerre este vídeo ainda. Fique mais um pouco. Deixe a música tocar. Fique em silêncio. Deixe que Deus fale com você sem palavras agora. Talvez Ele queira te lembrar de alguém para quem você deve orar. Talvez Ele queira te curar em áreas que você ainda não abriu. Talvez Ele só queira te abraçar em silêncio. A oração feita durante esta jornada foi uma semente, mas é o silêncio agora que permite que ela penetre fundo na terra da sua alma. Fique mais um pouco. A presença de Deus está aí com você. Ele está tocando onde ninguém pode tocar. Ele está sarando o que ninguém sabia que doía. E antes de você sair, faça também o que muitos se esquecem. Agradeça a Deus. Apenas diga com o coração: obrigado, Senhor, por falar comigo hoje. Não porque tudo mudou instantaneamente, mas porque você sentiu que Ele está contigo. E isso é suficiente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por confiar nesta palavra. E lembre-se,
Quem ora pela família, escreve uma nova história para as próximas gerações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele derrame sobre sua casa a paz que excede todo entendimento. E que você nunca mais caminhe sozinho, porque a partir de agora, você decidiu caminhar com fé. Eu fico por aqui. Fique com Deus. Permaneça firme. Volte sempre. E até o próximo vídeo.